Graça e paz do Senhor Jesus. O tema de hoje que Deus colocou em meu coração fala sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o tema de hoje que o Senhor colocou em meu coração, o que fazer quando a fé faltar? Eu gostaria que você meditasse na palavra do Senhor que está em Hebreus 11, versículo 6, um versículo muito conhecido, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que os buscam. Antes de ir para a palavra, eu quero dar um pequeno testemunho aqui da minha vida, de mim mesmo. Esse ano de 2016 eu descobri que estava com pedras na vesícula, e a primeira vez que eu fui internada para operar, eu tive muito medo. E quando o médico disse, desde o momento que o médico disse que eu ia ter que operar, o medo tomou conta de mim. E eu não dormia quase, ficava preocupada, sentia dores todos os dias, quase não podia andar, tudo que comia passava mal. E o tempo foi passando, me internei no dia 3 de agosto, porém não pude operar, que eu tive febre, vim para casa e comecei a orar. Foi onde Deus me deu essa palavra. O que fazer quando falta fé? Amados, quando eu estava orando, o Senhor falou claramente ao meu coração: a sua falta de fé me ofende. Amados, quando nós temos falta de fé, ofendemos o coração de Deus. É a mesma coisa. Um exemplo claro disso é se você chegar para um médico e dizer: você sabe fazer essa cirurgia? Ele não vai gostar, porque ele se preparou para isso. Quando eu sinto medo, e como eu estava ali cheia de medo, impediu o agir de Deus. Então, o primeiro ponto é o medo. O medo, ele é companheiro da preocupação, que é companheiro da falta de fé. Se você tem medo, você fica preocupado como eu. O medo que eu estava sentindo me deixava preocupada de uma cirurgia que eu iria fazer. E com isso, a falta de fé tomava conta de mim. A preocupação se aflige com um futuro distante. Ainda nem tinha acontecido a cirurgia, eu já estava preocupada. Muitas vezes a gente sofre por antecedência. A fé realmente, amados, pode falhar. Pelo menos a minha falha de vez em quando. Então, o que acontece quando ela falha? Eu perco a minha salvação, o trabalho de Deus na minha vida emperra, espero a fé voltar? Não. Eu quero dizer sobre a vida de Abraão. Eu quero dar um exemplo da palavra de Deus. Abraão, que está lá em Gênesis 12, versículo 10 a 20, que Abraão, vamos lá, Gênesis 12, diz assim: havia fome naquela terra, por isso Abrão, que na época ainda não era Abraão, Deus ainda não havia mudado o nome, desceu para o Egito para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que és mulher de beleza atraente, e acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, então me matarão, mas te deixarão viva. Dizer que és minha irmã, para que tudo me corra bem por tua causa, e a minha vida seja preservada por amor a ti. E aconteceu que, quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era de beleza atraente. E os príncipes do faraó a vir elogiaram
diante dele. E a mulher foi levada para o palácio de Faraó. E por causa dela, ele tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu o Faraó e o seu palácio com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então Faraó chamou Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Por isso tomei-a para ser minha mulher. Agora aí está a tua mulher. Pode tomá-la e partir. Então Faraó deu ordem aos seus guardas a respeito dele, os quais o mandaram embora, junto com sua mulher e com tudo que possuía. A fé de Abraão aqui falhou. Ele aqui teve medo. Ele teve medo da morte. Eu não sei como que está a sua fé. Talvez você já nem acredita mais que a sua vida vai mudar, que seu casamento vai ter solução, que seus filhos vão se converter, que a doença você vai ser curado ou não. Não importa. Se você, como eu, um dia a sua fé falhou, hoje é o dia de você renovar a sua fé. A falta de fé, amados, faz com que nós venhamos esquecer das promessas de Deus. Abraão aqui, na época Abraão ainda, ele esqueceu da promessa de Deus. Deus tinha uma promessa para a vida de Abraão, mas o medo impediu dele lembrar da promessa. Quando sentimos medo, esquecemos que Deus tem promessa para a nossa vida. Deus tem uma promessa para a minha vida. Deus tem uma promessa para a sua vida. Mas quando o medo toma conta da nossa vida, nós esquecemos dessa promessa. O plano de Abraão foi um erro, porque ele colocou em perigo a pureza da sua esposa e a promessa de Deus. Deus tinha prometido fazer dele uma grande nação. Dele viria uma grande bênção para todas as nações, que era o Messias, Jesus. Agora ele estava disposto a correr o risco de outro homem tomar Saraia como sua esposa. Como então poderia ser a mãe do descendente de Abraão? Abraão errou. Também porque procurou encontrar bênção em sua esposa, quando Deus lhe tinha prometido, amados, abençoar outras pessoas por meio dele. A promessa estava na vida de Abraão. A promessa está na tua vida. Deus quer abençoar outras pessoas através da sua vida. A promessa dele para Abraão era: de ti farei uma grande nação e abençoarei aqueles que te abençoarem, e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti será benditas todas as famílias da terra. Quando a nossa fé falta, Deus não falta. Nossa fé, como a de Abraão, vai faltar. Mas a verdade abençoadora da palavra de Deus é que quando ela falta, Deus não falta. Em 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. A sua fé pode até falhar, amados, mas a fidelidade de Deus para com a tua vida não falha nunca. Segundo ponto, amados, existe diferença entre dúvida e negação. A dúvida é a falta de fé. A negação é quando simplesmente não acredito nas promessas de Deus. Em nenhum momento, quando eu dei aqui até o meu testemunho, em nenhum momento, quando a fé na minha vida falhou, em nenhum momento eu neguei Jesus. Eu continuei orando, continuei buscando. Em nenhum momento
eu neguei o Senhor Jesus. Mas deixei a fé falhar. Então, amados, talvez você ache, eu estou negando Jesus porque não tenho fé. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor para te dar força, para renovar a tua fé. Entendo que os verdadeiros cristãos não podem e nunca poderão renunciar a Jesus Cristo como seu Salvador. No entanto, teremos épocas em que nossa fé ficará menor que a dúvida. Provações, sofrimentos, adversidade podem momentaneamente, amados, abalar nossa fé e nos fazer duvidar. E dessa forma nos fazer agir contra a vontade revelada de Deus. Mas não quer dizer que você negou Jesus. Amados, e o terceiro ponto, que foi o que mais Deus falou no meu coração. Consegui fazer minha cirurgia, graças a Deus, foi bem sucedida. Hoje faz o 13º dia, ou seja, quer dizer, hoje tem 2 semanas de cirurgia, estou bem. Não foram dias fáceis, foram dias muito difíceis, ainda está sendo. Mas a minha fé em Jesus Cristo é que me faz conquistar, é que me faz vencer. Em 1 João 5,4 diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quer vencer isso tudo que você está passando? Vença com a fé no Senhor Jesus. Vença com a fé no Senhor Jesus, amados. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que a falta de fé produz desespero. A pessoa fica desesperada, muitas pessoas se suicidam. Estamos aí no mês de setembro, o mês que é contra o suicídio. Mas o desespero de não saber como vai sustentar uma família, ficou desempregado, de como vai pagar um aluguel, a conta de luz, telefone, água, gás, compras. O desespero nos cega. O desespero nos faz cego espiritualmente. A falta de fé produz murmuração. Aí sabe o que acontece? Começa a murmurar, começa a reclamar e em vez de melhorar, sabe o que acontece? Piora tudo. A falta de fé produz rebeldia. Aí começa a me rebeliar, a minha rebeldia, começa eu rebelar contra Cristo, contra a minha família, contra o meu esposo, contra... Não sei. A falta de fé produz medo, como eu já falei. A falta de fé produz a contaminação dos que estão à sua volta, porque a sua falta de fé vai contaminar aqueles que estão ao teu redor a também ter falta de fé, a também murmurar, a também ser uma pessoa medrosa. Se eu na minha casa demonstrar fraqueza, meus filhos, meu marido, eu posso contagiar eles. Sabe com o quê? Com a minha falta de fé. É mesmo, não vai dar certo não. Vou contagiar eles. A falta de fé produz descontrole emocional. Amados, isso aí é por experiência própria. Quando a fé falha, a gente chora, a gente fica desesperado. O emocional da gente fica abalado. A falta de fé produz cegueira espiritual. A gente não fica cego espiritualmente. A falta de fé, amados, nos faz parar e deixar de conquistar aquilo que com a ajuda de Deus podemos conquistar. Não deixe a falta de fé ser maior do que o seu Deus. Não deixe o seu medo ser maior do que o Deus que você serve. Não deixa. Tenha fé em Jesus Cristo. Tenha fé. Se você está precisando de uma cura, tenha fé. Se você está precisando de uma libertação, tenha fé. Busque aquele que pode resolver. Amados,
Eu não posso resolver nada nem na minha vida, mas eu posso contribuir para que Deus age na minha vida. Sabe como? Tendo uma fé inabalável em Jesus Cristo. Então essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Tenha uma fé inabalável em Jesus Cristo. Independente da situação que você esteja vivendo. Não estou dizendo que vai ser fácil. É um mar de rosa. Não. Eu estou dizendo que existe um Deus que mesmo que a sua fé falhe, a dele em você não vai falhar. A fidelidade dele para a sua vida não vai falhar. Pare hoje. Ora ao Senhor, abra seu coração, faça como eu fiz. Senhor, eu estou com medo, sim. Estou preocupada. E se revele para o Senhor, abre o seu coração, seja você, seja transparente. Que o Senhor Jesus te abençoe, renove as tuas forças, renova a tua fé, transforma através da fé no Senhor Jesus tudo aquilo que precisa ser transformado na tua vida. Que Deus abençoe.